Pessoal, na nossa aula de história hoje, a gente vai fazer uma revisão sobre a pré-história. Mas o que é a pré-história? Quem se lembra? Pré-história, como eu já falei com vocês algumas semanas atrás, é um período em que não existia a escrita ainda. As pessoas não sabiam ler nem escrever, como a gente sabe hoje, né? E tudo que a gente sabe daquele período foram deixados através desses povos. Eles deixaram vestígios nas cavernas, ó, as pinturas rupestres, e também ferramentas e objetos que eles usavam. Então, através desses vestígios é que a gente compreende um pouco do que aconteceu naquela época, naquele período. E também através das tradições orais. O que é tradição oral? É a fala, são as histórias que vão passando de geração em geração, né? Então, os relatos orais também são muito importantes para a gente entender, né, tudo que aconteceu naquela época. A pré-história foi um período muito longo da história, né? E aí os povos, né, foram se desenvolvendo até chegar, né, na nossa civilização atual. Então aqui tem um grupo humano, né, na época da pré-história, aí conversando, né, na caverna. A pré-história ela foi dividida em dois períodos, já falamos isso aqui. O período paleolítico, que é conhecido como Idade da Pedra Lascada, justamente porque tem esse nome, porque os homens eles lascavam a pedra na outra, né? Iam batendo a pedra na outra para confeccionar suas ferramentas. E veio o período da Pedra Polida, que aí já eram, né, ferramentas mais sofisticadas, porque ao invés de bater uma pedra na outra, ele alisava, ele polia a pedra, né? E aí as ferramentas ficavam mais bem elaboradas, certo? Então temos aqui as principais diferenças entre esses dois períodos. Então, no período paleolítico, os homens, os grupos humanos, eles eram nômades. O que quer dizer nômade? Aqueles povos que não tinham habitação fixa, né? Eles ficavam mudando de lugar para lugar em busca de alimento. Já no Neolítico, eles deixaram de ser nômades e passaram a ser sedentários. Eles passaram a ter moradia fixa, certo? No período paleolítico, como eu já falei, eles lascavam as pedras para fazerem ferramentas. Lascavam. No neolítico, eles faziam o quê? Eles poliam as pedras, né? As ferramentas ficavam mais lisas. No período paleolítico, os homens eram caçadores e coletores, então por isso que eles eram nômades. Então acabava o alimento ali naquela região, eles tinham que mudar para outro lugar. Nesse período neolítico, né, como as ferramentas aqui eram mais sofisticadas e mais elaboradas, eles criaram também o arco, a flecha, canoas, desenvolveram a cerâmica. No período paleolítico, teve uma descoberta, um marco muito importante para a humanidade, que foi a descoberta do fogo. Imagine a nossa vida hoje sem o fogo, né? Então, foi nesse período que eles descobriram que batendo uma pedra na outra, poderia fazer o fogo, e o fogo possibilitou muitos ganhos para aqueles grupos humanos. Eles se aqueciam, né, nas noites frias, eles se defendiam dos animais selvagens, eles passaram a se alimentar melhor porque eles se alimentavam de coisas cruas, né? Então eles passaram a aquecer o alimento, a cozinhar os alimentos. E no período neolítico teve outra descoberta também muito importante para a humanidade, que foi o desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais. E isso possibilitou a vida sedentária. Se eles podiam plantar, né? Podiam cultivar a agricultura e a domesticação de animais, eles não precisavam mais ficar mudando de um lugar para outro, então eles se tornaram sedentários. E naquela época, no Paleolítico, eles viviam em cavernas. Eles não construíam casas porque eles mudavam constantemente, né? Então eles viviam em cavernas. E nesse período aqui do Neolítico, né, ao desenvolvimento da agricultura e a domesticação de animais, possibilitou o surgimento das primeiras vilas e cidades. Então foram descobertas muito importantes. Então a gente tem aqui a imagem, né, do homem aqui cultivando o fogo, né, quando foi descoberto o fogo. E aqui, né, o cultivo aqui da agricultura e a domesticação dos animais, que também foi um marco para a humanidade, tá certo?
Então, já falamos disso aqui várias vezes, então tá fácil a atividade. Vocês vão ler. Essa atividade é a atividade que vocês buscaram na escola. Procurem aí a atividade 1 de História, porque é essa atividade aqui que vocês vão fazer, tá certo? Como ficou conhecido o período em que viveram os primeiros grupos humanos? Qual o nome dado às pinturas feitas nas rochas que os primeiros grupos humanos usaram para se expressar? Como os povos em diferentes partes do mundo transmitiam seus conhecimentos e suas culturas de geração em geração? Tudo que está aqui eu falei no vídeo e também está aí no texto. Vocês vão ler o texto. 4. O longo período que antecede a criação da escrita costuma ser subdividido em... Aí você marca aqui a alternativa. E aqui você vai relacionar as características a cada um dos períodos. O que estiver falando de período paleolítico, você escreve o nome aqui paleolítico. O que estiver falando do período neolítico, você escreve aqui o nome neolítico. Tá certo? Então tá bem fácil, foi só uma revisão. Responda a atividade, não se esqueça de enviar a foto no privado. Todos os dias vocês têm que mandar, tá certo? Qualquer dúvida, nós estamos à disposição, tanto eu quanto a professora Luciana, tá certo? Então, beijos da Proelisângela e até a